Jesus grandemente. Como está ali projetado, o tema da mensagem desta noite é sejamos unidos como família da fé. Porque de fato em Cristo Jesus nós somos uma família. E como família temos nossas diferenças, temos pensamentos diferentes. Alguns pensam de uma maneira, pensam de outra, e pode até dar conflito. Mas esse tipo de coisa não deve nos impedir de andarmos juntos, avançarmos em união em Cristo Jesus. Então, irmãos, mesmo diferentes, somos um em Cristo Jesus. E é isso que nós vamos ver esta noite, lendo Romanos capítulo 14, dos versos de 1 até o verso 19. Ou está projetando, você pode acompanhar ali, ou em sua Bíblia, esses 19 versículos que dizem assim, Romanos 14: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come deve julgar o que come de tudo. Não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai. Mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graça a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Vocês, porém, por que julgam o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus que de nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. Se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Até aqui, vamos estar orando mais uma vez. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade, temos a liberdade de estar nesse momento estudando a Tua Palavra. Muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui nesta noite. Esteja abençoando grandemente as nossas vidas e que sejamos transformados pela Tua Palavra. Pai, sabemos que sem Ti não somos nada, sem Ti não conseguimos fazer nada. Eu Te peço que trabalhe em nós para que de fato sejamos um, para de fato ser uma família na fé, Senhor, que não se desvia um dos outros, mas em unidade possamos caminhar e avançar Teu reino aqui em Caçapava do Sul. Esteja trabalhando em nós, Senhor, traz união em nós, Senhor, faz-nos um. É isso eu Te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, Paulo nos ensina muito aqui sobre como devemos e que nós devemos amar o próximo, aceitando as nossas diferenças.
diferenças. Os cristãos em Roma, eles tinham opiniões diversas, opiniões diferentes sobre determinadas práticas, o que podiam e o que não podiam fazer. Eles vinham de diversos contextos diferentes. Alguns acreditam que Romanos 14, onde nós lemos, está tratando do mesmo assunto que é tratado lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 8, ou seja, sobre carnes sacrificadas a ídolos. Para algumas pessoas lá da época do primeiro século, os alimentos oferecidos a ídolos não deveriam servir de alimento de modo algum para os salvos por Cristo. No entanto, Paulo entendia que essa era uma questão de imaturidade a ser discutida, porque cada um deveria comer ou não comer, dando graças a Deus por isso. E naquela época também os crentes convertidos eles vinham do paganismo, eles vinham de uma cultura pagã. E no paganismo as pessoas sacrificavam todas essas carnes aos ídolos. Alguns cristãos, eles achavam que em virtude desse sacrifício a ídolos, eles não deveriam comer carne, porque pode ser que aquela carne tivesse em algum momento sido sacrificada a ídolo. E uma outra questão também que poderia estar envolvendo aqui essa discussão eram os judeus que se convertiam ao cristianismo, mas queriam remeter práticas judaicas, principalmente aqui a questão de guarda de dias e a respeito da saúde, da alimentação que eles deveriam ter. Por exemplo, a gente lê lá em Levíticos, capítulo 11, há uma lista de animais puros e impuros. E quando o judeu fosse matar o animal para comer, ele deveria degolar esse animal e deixar todo o sangue correr sobre a terra. E só então ele podia preparar o animal para comer. Havia diversas regras. O judeu não comia animal dilacerado por feras, morrido de doença ou abatido a pancadas. E tem coisas, então, irmãos, que são daquele tempo, tem coisas que são chamadas antiga aliança, do pacto de Deus com o seu povo naquela época que não são mais válidos para nós hoje, que estamos na nova aliança em Cristo Jesus. Como lemos em Hebreus, pela morte de Jesus Cristo estabeleceu-se uma nova aliança. Então não devemos preocupar mais com essas coisas fúteis. Tem coisas, entretanto, que são essenciais, são princípios bíblicos que são inegociáveis. Por exemplo, amar ao próximo, essa é sempre uma prática nossa. Sempre devemos amar aos outros. Devemos sempre amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo por nós mesmos. Devemos buscar a unidade e louvar a Deus. Existem coisas que vão ser sempre erradas, não importa a cultura em que vivamos. O adultério, a prostituição, a mentira, o roubo, o assassinato, são coisas erradas, inegociáveis, vão ser sempre pecados. Mas tem coisas que, dependendo do contexto, pode ser certo ou errado. Não é questão de pecado, é questão de em que contexto está ocorrendo determinada questão. Por exemplo, a questão da dieta de Paulo aqui, de comer ou não comer carne sacrificada a ídolos. Ele traz que alguns poderiam comer, outros não comessem, mas não deveriam julgar ou diminuir a outra pessoa por comer ou não comer carnes de forma geral. Então, irmãos, mesmo diferentes, mesmo tendo nossos pensamentos diferentes, devemos ser um em Cristo Jesus. Vamos ver nessa noite 3 princípios sobre essa união que devemos ter. O primeiro deles é que não devemos desprezar ninguém. Todos são importantes, não importa quem seja. Os 2 primeiros versículos dizem assim: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crente pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes ou come verduras, dependendo da tradução. Irmãos, o crente forte é aquele que compreendeu melhor o cristianismo e não fica preso a certas regras que não têm mais importância. O crente fraco, ele está preso a essas regras, esses hábitos, mas não é por isso que deve ser menosprezado ou difamado, mas é uma caminhada. Todos nós estamos na caminhada de amadurecer, entender que determinadas coisas são apenas regras que nós criamos. Então o problema não era comer ou não comer, mas é como estava tratando aqueles que deixavam de comer por sua própria consciência. Como questões de
Guarda de dia se também é tratado. O problema não é alguém guardar o sábado. O problema é alguém associar o sábado à salvação. Porque o sábado não traz a salvação. Só Jesus Cristo, mediante a fé nele, nós somos salvos. Na Bíblia temos exemplos sobre guardar certos preceitos judaicos. Não por obrigação, ou porque era lei, ou porque era pecado não guardar. Mas devido às circunstâncias, às vezes era importante guardar algumas coisas, algumas determinadas práticas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele circuncidou Timóteo. A gente vê isso em Atos 16, 13. Mas ele fez isso não por causa de lei, ou porque era pecado não circuncidar Timóteo. Ele fez isso para que não houvesse barreiras para Timóteo, para que assim eles pudessem pregar o evangelho entre os judeus sem problema algum. Mas a gente vê, por exemplo, quando Paulo ele fala com Tito, lá em Gálatas, quando ele fala com Tito, Paulo não pediu para que ele se circuncidasse, pois ali envolvia uma questão de salvação. Paulo não queria que as pessoas se circuncidassem pensando que isso traria salvação. Então, veja bem, em determinados contextos era melhor circuncidar, em outros era melhor não circuncidar. Mas não que era pecado ou pecado, mas é porque assim poderia ajudar a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Lá em Colossenses 2, 16, 17, a gente lê assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo. A gente vê aqui nesse texto aqui que não devemos julgar as pessoas por coisas pequenas, porque todos esses preceitos da lei eram sombras daquilo que havia de vir, que é Jesus Cristo. A lei se cumpriu em Jesus Cristo, não aboliu a lei, mas ele cumpriu a lei. Por isso nós vivemos uma nova aliança em Jesus Cristo. E lá no primeiro século, os crentes fracos julgavam aqueles crentes fortes, falando: vocês estão comendo isso, vocês estão pecando por comer isso. Vocês não estão guardando tal dia, você está em pecado por guardar tal dia. Já crentes fortes desprezavam, menosprezavam aqueles que ainda eram mais imaturos e se julgavam superiores. E na igreja, irmãos, muitas vezes isso acontece. Criam-se divisões, uns se acham superiores que os outros, se menosprezam os outros, ou julgam que os outros estão errados por coisas que não têm absolutamente sentido nenhum. Que possamos buscar unidade na diversidade. Na igreja nós somos diferentes, mas precisamos acolher e cuidar uns dos outros. Não devemos desprezar ninguém e nem agir de alguma forma com arrogância. Às vezes podemos nós ter a tendência de desprezar quem é diferente de nós, ou quem pensa de maneira diferente de nós, mas devemos demonstrar amor para com todos. Quando ficamos discutindo coisas sem valor, que apenas geram contendas, não apenas estamos agindo errado, mas estamos pecando, porque estamos criando divisão dentro do próprio povo de Deus. E nós lemos no texto bíblico que alguns comem apenas legumes. Para nós aqui hoje, talvez a discussão pareça sem importância, comer ou não comer carne, se devemos ser vegetarianos ou devemos ser vegetarianos. Mas talvez não seja essa discussão que nos traga problemas, mas muitas vezes permitimos que outros tipos de assuntos tão secundários, tão pequenos, criem contendas e acabam criando divisões. Quantas vezes famílias brigam por coisas bobas? Quantas vezes casamentos entram em crises por coisas simples? Irmãos em Cristo não conseguem conviver por opiniões e coisas que são completamente secundárias. Então não devemos deixar que questões não essenciais criem barreiras entre nós. E sem dúvidas, os fracos não se viam como sendo mais fracos, eles se viam como fortes. E é possível que eles pensassem que eram de fato fortes e que os que comiam carne então eram os fracos. O problema acontece então que muitas vezes, quando uns se acham melhores que os outros, superiores que os outros, acabam por menosprezar eles. Nós lemos lá em Filipenses 2:3 o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos.
Se fora da igreja as pessoas desprezam umas às outras, por questão de status social, por questão de dinheiro, por questão de convivência de forma geral, pelo que tem ou pelo que deixa de ter, pelo estudo, pelo nível acadêmico, pelo nível profissional. Que a Deus da igreja não seja assim, que possamos ser unidos, sendo diferentes. Então, irmãos, 3 princípios sobre a união. Primeiro, não devemos desprezar ninguém. Segundo, devemos ter cuidado em julgar os outros, julgar as outras pessoas. A gente aprende isso versos 3 ao 12, onde verificamos essa questão do cuidado no julgamento. Então, seria fácil para um cristão que se sentia livre para comer carne e desprezar os outros, sendo que eles eram legalistas, dizendo que eram sem esperança. É fácil muitas vezes nós julgarmos. Também seria fácil para quem não comia carne julgar aqueles que comiam. Mas nosso papel como igreja é ser juiz, não é ser juiz do nosso irmão, porque é um juiz que cuida de nós todos, que é Jesus Cristo. Então deixamos as coisas diante de Jesus Cristo. Nosso dever é colher e cuidar das outras pessoas. Cuidar das outras pessoas. Tem algumas questões importantes aqui nesse texto, nesse verso 3 e 4, também nos versos 5 ao 6, que nós lemos anteriormente. Paulo está dizendo nesses versículos aqui, que por ele ser maduro na fé, ele pode fazer qualquer coisa, que não existe pecado, porque de fato o pecado é real. E Paulo também está dizendo que devemos ser coniventes com o erro das outras pessoas, fingir que não acontece, que as pessoas não pecam. Devemos se demonstrar e mostrar o erro para os demais, mas sempre com carinho, sempre buscando a restauração da outra pessoa. E Paulo também não está falando aqui de infantilidades na fé. Paulo está falando aqui das infantilidades da fé. Está falando de coisas que muitas vezes fazem ou não fazem. As pessoas fazem ou não fazem por terem compreendido as Escrituras, a Bíblia corretamente ainda. Dessas coisas nós devemos cuidar para não criticar os demais, porque as questões são tão simples, tão banais, e muitas vezes criamos discussões e discórdia por causa disso. Então, irmãos, devemos ter cuidado com aqueles que dizem que devemos aceitar qualquer coisa sem julgar. Porque não é qualquer coisa que devemos aceitar. Se existe pecado, não podemos concordar com o pecado. Devemos instruir as outras pessoas na verdade. Jesus instruiu a analisar os falsos profetas, por exemplo. E ele analisava eles pelos seus frutos, por suas atitudes. A gente via se a pessoa era verdadeira ou não perante a Bíblia. A gente, quando vê lá em Atos, a respeito dos bereanos, nós verificamos também que eles estudavam as Escrituras para ver aquilo que era correto, aquilo que não era incorreto. Em Atos 17, onde a gente lê assim: ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, muitas vezes o julgamento ele é necessário, ele se faz de certa forma obrigatório, mas sempre deve ser feito, como eu falei, buscando a restauração do irmão, para que de fato esteja correto perante Deus, esteja junto conosco em amor, como a família de fato, mas nunca julgar para menosprezar alguém, ou só simplesmente para apontar o erro. Devemos preservar as verdades bíblicas e exortar alguém, ajudando a consertar a sua vida. Portanto, qualquer julgamento com intenção egoísta e soberba é um julgamento pecaminoso. E nós lemos no verso 3 de Romanos 14, o seguinte: quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Então, se Deus acolheu, quem somos nós para não acolher as pessoas? Quem somos nós para desprezar aqueles por qual Cristo amou e se entregou? Parece que colocamos no lugar de Deus, eu sou superior a Deus, porque quem Deus ama eu posso não amar, quem Deus acolheu eu posso não acolher. Veja com atitude soberba muitas vezes nós temos. Que possamos orar e pedir a Deus para não agirmos dessa maneira.
Não devemos viver o cristianismo cheio de regras vãs, desprezando as pessoas porque são diferentes de nós. Não devemos nos apegar às diferenças, mas sim olharmos para Cristo que nos une. Em Romanos 14, 5 e 6, nós lemos assim: alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os outros demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor. Porque dá graças a Deus. Quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Provavelmente alguns irmãos aqui se lembram que existia uma época, não sei se ainda existe, tinha uma paranoia que a gente não podia, a crente não podia beber Coca-Cola, porque se tu lia o rótulo ao contrário, era alô diabo. Então muita gente não bebia Coca-Cola. Existia uma história também que o dono da Coca-Cola era satanista ou empresa, alguma coisa assim, também muitos compravam Coca-Cola por causa disso. Não sei porquê, mas tinha uma implicância gigantesca com a Coca-Cola. Tudo de errado era com ela. Então muita gente parou de consumir Coca-Cola. Eu lembro que alguns irmãos lá em Pelotas, são muitos anos atrás, não tomavam Coca-Cola por causa desse tipo de coisa. Porque entendia que era do diabo, lia o alô diabo de alguma maneira ali no rótulo. Então alguns iam no mercado e não compravam Coca-Cola. E queriam julgar quem comprava esse produto. Mas quem compra ou não compra Coca-Cola, dá graças a Deus porque está fazendo. Então não devemos julgar os outros, comprar ou não o refrigerante. Outra pessoa estava preocupada com se comprava ou não, se bebia ou não do refrigerante. Mas essas coisas pequenas, muitas vezes, acabam nos afastando dos outros. Que possamos pedir sabedoria a Deus, para que esse tipo de coisa não crie contendas entre nós. Naquela época eram verduras, hoje pode ser refrigerante ou qualquer outra coisa. Que possamos orar: Deus, me ajuda a ter unidade, me ajuda a ser unido com meus irmãos, mesmo sendo diferente. Mesmo sendo diferente. O que quer que façamos, devemos ser capazes de fazer para Deus, não usando a nossa consciência como desculpa para comportamentos pecaminosos. No verso 8, nós lemos assim: porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos. O que a gente aprende nesse verso 8? Que tudo que fazemos seja para o Senhor. Não importa se a pessoa é vegetariana ou não toma refrigerante, ela viva para o Senhor da maneira que ela viva. Toda a nossa vida deve ser dedicada ao Senhor. Devemos viver então com pessoas que vão dar conta em nossas vidas perante o justo juiz que é Jesus Cristo, um dia, no tribunal de Cristo. Se nós vivemos para o Senhor, devemos tomar cuidado também com o nosso egoísmo. Nós vivemos para agradar a Deus e não a nós mesmos. Tem pessoas que dizem: tudo tem que ser do meu jeito, tudo tem que ser como eu gosto, tudo tem que ser da minha maneira, porque eu é que sei o que é correto. A quão errada essa pessoa pode estar? Quem somos nós para nos acharmos superiores aos demais? O hábito, a regra, o juiz da nossa vida é Jesus Cristo, é a Bíblia. Então possamos achar a resposta certa aqui nas Escrituras. Do começo ao fim, nossas vidas devem ser dedicadas a Deus. Portanto, tudo que fazemos deve ser para Deus. No verso 11, a gente lê ainda: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Aqui a citação é de Isaías 45, verso 23, onde é enfatizado o fato que todos deverão comparecer diante de Deus um dia. Ninguém vai escapar. Se eu julgo meu irmão, deve lembrar que não sou eu o justo juiz, é Jesus Cristo. E sempre que eu julgar de alguma maneira, ser sempre para restaurar, olhando para a Bíblia, olhando para Cristo, para que não percamos o foco que unidos devemos pregar o Evangelho de Cristo. Portanto, irmãos, mesmo diferentes, somos um em Cristo Jesus. Terceiro princípio sobre união é que não devemos levar o irmão a tropeçar. A gente vê isso nos versos 13 até o 19.
No verso 13 nós lemos: Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Aqui o tropeço ele significa qualquer coisa colocada no caminho de uma pessoa, sobre a qual ela possa cair. E na Bíblia, essa palavra tropeço é comumente usada no sentido figurado, para se referir a qualquer coisa que faça alguém pecar. E o próprio pecado de Adão e Eva é referido como a queda do ser humano. Quando o ser humano caiu em pecado, vê as consequências por isso. A passagem então significa aqui que devemos agir de modo a não ser, por qualquer meio, a ocasião de levar nossos irmãos ao pecado. Seja por nosso exemplo, testemunho e atitudes, seja por julgamento excessivamente severo que tenhamos sobre os outros, provocando raiva, ira e discórdia desnecessária. Ao invés de promover a paz, muitos criam discórdia e brigas. Se cada cristão, ao invés de julgar seus irmãos de forma severa, decidisse que ele viveria de modo a promover a paz e não induzir aos outros ao pecado, estenderia mais, talvez, do que qualquer outra coisa, a promover a paz e a harmonia na igreja. Se buscássemos a união, ao invés de achar o erro de um ou de outro. E a Bíblia não apenas nos exorta a não servi-los de tropeço para os nossos irmãos na fé, mas ela vai além. No fim do verso 15, nós lemos: não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Como eu já falei, como nós achamos superiores algumas vezes, quando colocamos no lugar de Jesus, desprezamos os demais por quem Jesus Cristo se entregou. E como cristãos, devemos ser cuidadosos com nossas palavras, ações e comportamentos. A questão agora não é mais a minha liberdade pessoal, mas é caminhar em amor por aquele a quem Cristo se entregou na cruz do Calvário, por aquele que Cristo morreu. Se você é um crente mais maduro, se você é um crente forte, mas está convivendo com um crente fraco na fé, que acha que determinadas atitudes é pecado, talvez seja ideal você deixar essas atitudes, não porque são pecaminosas, mas para não fazer o outro tropeçar. Irmão, nós devemos ser governados pelo amor, não pelo orgulho ou pela arrogância. Não podemos deixar que o nosso ego nos leve a ignorar as outras pessoas. Muitas vezes, quando começamos a estudar mais profundamente a Bíblia, nós começamos a achar: eu que sei, eu que sou bom, eu que estudei bastante. Começamos a menosprezar os demais, talvez estudaram menos. Mas não poderíamos estar mais errados ao achar superiores aos demais, por termos um ou outro conhecimento a mais. Nos versos 16 e 17, a gente lê o seguinte: não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. No verso 16, aqui a gente é ensinado que não devemos usar a liberdade que Cristo nos deu para dar ocasião a comentários maldosos e desagradáveis, produzindo contendas indevidas. E no verso 19 a gente lê ali: mas justiça. Essa palavra aqui pode ser entendida como virtude, como integridade, um fiel cumprimento de todos os deveres que devemos ter com Deus e com os nossos semelhantes também. Significa que o cristão deve viver de maneira a ser adequadamente denominado como pessoa justa, como alguém que não tem aquilo a ser acusado. Devemos buscar um bom testemunho. E se colocamos coisas secundárias antes da união e alegria em Deus, estaremos de fato agindo errado. Ao invés disso, devemos procurar sempre fazer aquilo que promove a paz, como a gente lê no verso 19. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Que cada um de nós possa refletir essa noite o que nós estamos fazendo para promover a união, que nós estamos trabalhando para sermos de fato uma família, de fato sermos um. E talvez o que você pode deixar de fazer que tem promovido a desunião, que tem promovido discórdia, contendas,
possamos refletir e orar para que Deus nos mostre essas questões, para sermos crentes cada vez mais maduros, íntegros, que promovem a união no corpo de Jesus Cristo, porque só assim teremos cumprido de fato a missão que Cristo nos deu, que é fazer discípulos, que é ser obediente a Ele. Então, irmãos, mesmo diferentes, somos um em Cristo Jesus. Somos um em Cristo Jesus. A gente vê essa noite em 3 princípios sobre união. Não devemos desprezar ninguém, não devemos desprezar os outros, de maneira nenhuma devemos achar superior aos demais, seja por dinheiro, seja por status social ou a nível acadêmico. Somos pais perante Deus. Segundo, devemos ter cuidado de julgar os outros. Não é ser conivente com o pecado, mas sim de trazer julgamento aos outros, que a régua seja a Bíblia, que ela nos mostre quem está certo e quem está errado. E terceiro, devemos levar o irmão a tropeçar, porque devemos cuidar nossa vida perante a Bíblia. A palavra de Deus nos diz quais são as atitudes certas e erradas. Existem questões que são questões pecaminosas, mas talvez devemos deixar de fazer, para não fazer fraco na fé tropeçar. Que Deus sempre nos dê sabedoria para saber agir nas mais diversas situações. De fato, existem situações no nosso dia a dia que são complexas, não é preto no branco, mas tem coisas que são cinzentas, não sabemos que atitude tomar, mas que possamos pedir: Deus, me ajude a lidar com essa pessoa, me ajude a tomar a decisão certa nessa ocasião que está ocorrendo, que Deus vai nos ajudar, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos guiar. Então seja nosso coração voltado sempre para a união, nosso coração seja voltado para o amor ao próximo, buscando em Deus a melhor atitude sempre a ser tomada. Vamos estar orando, irmãos. Ó Pai, muito obrigado porque podemos estar como igreja aqui, como tua família reunidos nesta noite, Senhor. Te peço que esteja abençoando cada irmão aqui, Senhor. Esteja derramando suas mais ricas bênçãos sobre a vida de cada um. Nos ajuda, Senhor, sempre a caminharmos juntos, Senhor. Nos ajuda de fato a vivermos em união, em comunhão, Senhor. Sendo amigos, Senhor. Sendo uma família verdadeira, Senhor. Não pessoas que criam contendas, mas pessoas que promovem a paz, promovem a amizade, a união, Senhor, dentro do povo de Deus. Trabalhe em nós, Senhor, molde nossos corações. Nossos corações muitas vezes são inflados pelo ego, Senhor, inflados pelo orgulho, Senhor. Muitas vezes achamos que é certo, mas estamos longe da verdade, Senhor. Trabalhe em nós, Senhor, e nos mostre a verdade. Trabalhe em nós, para que de fato sejamos servos obedientes a Ti, que Te louvam, que são alegres em Ti, vivem unidos, cumprindo a Tua missão. Também lhe agradeço, Deus, por essa igreja. Muito obrigado por cada irmão que está aqui esta noite. Muito obrigado por cada irmão que está conosco nessa congregação. Obrigado por cada vida, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela vida de cada um que está aqui esta noite, Senhor. Muito obrigado por essa congregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém.